Vamos falar da Didiane, por exemplo, né? A Didiane, se comenta muito, né? Coisas da Didiane, mas você conheceu antemão a Didiane. Então, claro, você fala com propriedade porque você sabe quem foi Didiane. Porque muitas pessoas dizem, tá, ela levava uma relação, entre comillas, bem com a Sueli, porque era um competência, não? Porque até onde eu sei, a Didiane montou uma casa com a Thelma, tá? A Thelma do Silicone, que foi depois para Portugal, que é falecida também a Thelma. Você sabe dessa história, né? Bem, a Thelma foi cunhada. Exatamente. Então, a polícia obrigou a Didiane a desfazer a casa, obrigou, mas era conchavo com a Sueli, foi doce da Sueli, porque a Sueli, ela não queria ninguém comandando, ela era a única que comandava. Você sabe dessa história? Então, o que você sabe, conta da Didiane, porque a Didiane, eu não posso falar, eu sei coisas porque meninas que viveram na casa da Sueli contam coisas que escutaram da boca da Sueli, né? Aquela coisa, Sueli Scala não foi amiga minha, eu não conheci, Didiane tampouco foi amiga minha, né? Então, conta da Didiane, maravilhosa. A Didiane veio de Belém, veio pra cá, ela e as três irmãs dela, todas travestis. Era muito amiga da Sueli. E tanto a Didiane como a Sueli eram bombadeiras. Eram travestis que colocavam silicone no corpo das travestis para que elas ficassem com os corpos todo com a curvatura própria para se vender no mundo da prostituição. E era obrigado, Gigi, era obrigado a, como no centro de São Paulo, era obrigado. Se você não pusesse, não podia trabalhar. Era obrigado também? A Sueli e a Didiane obrigava? As duas. A regra para trabalhar em Campinas tinha que colocar silicone com uma das duas. Podia escolher qualquer uma delas, tá? Elas eram amigas, mas tinha que colocar silicone com uma das duas. Sim, era obrigado. Tá? Nossa. Não, é que no centro de São Paulo também era assim. Era obrigado. Todas elas tinha que ter, senão não podia fazer beijo. Silicone não era considerada travesti. Por exemplo, a travesti que chegasse natural e que ainda não tivesse silicone, ela era chamada de viadinho. Sim. Andréia de Maio me chamou de viadinho, sim. Isso. Para você ser promovido em status de travesti, você tinha que ter silicone no corpo, óleo no corpo, que é uma coisa ridícula, né? Hoje a gente sabe disso. Só que, naquela época, as travestis eram jogadas para fora de casa muito cedo, na pré-adolescência, 12, 13, 14 anos. Ia pra rua. Indo pra rua, ia viver como? Do quê? Ninguém dava emprego, nós corríamos risco. Travesti, quando saía na rua, e você sabe disso que em São Paulo era igual, nós éramos apedrejadas. Nós apanhávamos, as pessoas nos xingavam. Tinha um monte de nome, chamava de safado, mandava... Vira homem, era um inferno. Sim. A agressão era 24 horas por dia em todas as esquinas que a gente passava. Então, essas pré-adolescentes, para sobreviver, procuravam a casa de uma cafetina. E ali podia escolher, ou colocava o silicone e se jogava na prostituição, ou voltava para a calçada, passar fome e correr o risco de morrer apanhando. Então, não tinha opção. Era uma questão de sobrevivência. A história da travestilidade naquela época era exatamente assim. Aí tinha essas cafetinas, que eram mais velhas, e espertalhonas, e exploravam essas mais novas dessa forma desumana. Exato. Tá? A Didiane, ela era mais centrada, tá? A Didiane, ela veio de Belém com as irmãs dela, ela comprou um apartamento aqui em Campinas, com o dinheiro da cafetinagem e do trabalho dela em prostituição também. Comprou um carro, ela era mais fácil de conversar. Ela era muito brava também, severa. Mas com quem... Ela não implicava com as pessoas. Ela só era brava e severa com quem não obedecesse às regras dela. E ela não era covarde. Quando ela ia bater, ela ia sozinha. Ela era muito boa de briga. Tanto é que os comentários entre as travestis era:
A Didiane brigando, ela é um homem. Ela deixa de ser travesti, ela vira um homem. Ah, é? Isso, olha que eu não sabia, hein? Sim, ela saía mesmo no soco, menina. Sim. E ela era muito boa de briga. Eu nunca vi Nossa. brigando, mas todas as travestis mais antigas que já viram ela brigando comentam disso. O contrário da Sueli, porque a Sueli não sabia brigar. E como ela tinha muito silicone no corpo também, ela era pesadona. Ela acho que ela não tinha muita mobilidade para se defender fisicamente. Inclusive, Nossa. a Sueli, ela apanhou muito de outras travestis. Ela apanhou aqui no Brasil, em Campinas, ela apanhou em São Paulo, ela apanhou na Itália, ela apanhou no Rio de Janeiro. Eu acho que isso também foi desenvolvendo uma revolta dentro da alma dela com relação às travestis, porque ela não foi aceita no meio. Talvez por inveja, porque ela era do tipo. Ela era esforçada, sabe? Ela era esforçada para conseguir as coisas dela, financeiramente falando, tanto ela como a Didiane. E você sabe que quando uma travesti é esforçada e começa a fazer conquistas, as outras ficam com inveja. Isso é um erro, porque esses tipos de sentimento enfraquecem a nossa comunidade, porque causa desunião. Estamos desunidas, estamos enfraquecidas, tá? Isso não é legal, não. Mas ela despertava esse tipo de inveja, eu acho. E como ela era merda de briga, as bichas batiam nela. Aí ela casou, o marido dela ajudou ela, se tornou cafetina, e ela marcou território e se tornou essa pessoa severa. Mas talvez ela trouxe dentro dela toda essa revolta dela não ser aceita. E aí tiveram que engolir ela, tá? Ela não era mais aceita porque admiravam ela, e sim porque ela era temida. Então, cafetina não depende de ser trans ou de ser uma mulher cis, tá? Porque nós somos mulher trans. Cafetina não depende de ser trans, de ser gay. São pessoas sem escrúpulos, que não quer crescer trabalhando ou crescer segundo a sua prostituição e que exploram outros corpos, outras pessoas. É um serviço criminoso. E as pessoas que, em geral, caem na mão dessas cafetinas, desses cafetões, são pessoas inocentes e, em geral, em estado de vulnerabilidade. Vulnerabilidade intelectual, vulnerabilidade financeira, sabe? E essas pessoas são exploradas no último. Eu costumo dizer que toda pessoa que cafetina alguém, ela vê nesse alguém uma galinha dos ovos de ouro. Por exemplo, você, Stella Vide, o que a cafetina vai fazer? Vai colocar você para fazer umas plásticas, vai te levar no salão, vai te dar uma produzida, vai deixar você belíssimo e jogar você na esquina, porque sabe que você vai render, entendeu? Ela investiu 5 mil em você, desses 5 mil ela já vai pegar 10. Você já está endividada, tem que pagar 10. Fora os 10 você paga diária, fora os 10 você paga o que você come na casa todos os dias. E até um copo de água, tamanho era o egoísmo, que até um copo de água era cobrado. Essa é a parte ruim delas, que são todas, não é uma, não é duas. Claro que sempre tem aquelas que têm privilégios, as filhinhas mais privilegiadas, que a cafetina acaba perdoando alguma coisa, tá? E outra coisa covarde é que a cafetina, quando vai perseguir alguém, ela não vai sozinha. Ou ela vai com as outras filhinhas puxa-saco, e ali forma uma tropinha e vai pegar uma só. Ou ela vai com o marido, ou ela vai com algum. Hoje tem cafetina que ela tem associação a criminosos, tá? Aí ela chama esses criminosos para acompanhar e assim vai. Mas aquilo que a gente faz de ruim aqui, a gente paga. Eu não vi até hoje uma só cafetina que tivesse um final feliz. Todas, É verdade. todas, inclusive Didiane e Sueli, tiveram um final de vida trágico e muito sofrido. Porque, Como assim, foi, Gigi, como que foi, por exemplo, a morte da Didiane, se você pode contar ou sabe? ela ficou doente, ela pegou toxoplasmose, foi adoecendo, ficou impossibilitada de trabalhar, voltou para Belém e foi cuidada pelas irmãs.